Olá família, que bom que você está aqui nessa quarta-feira de noite. Estou aqui numa pracinha aqui na beira da praia e vou te falar uma coisa. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Estou muito feliz, mas está muito frio aqui em Portugal. Estou batendo os dentes aqui, mas em nome de Jesus estou aqui mais uma vez para falar sobre o impecável. Bento, algumas pessoas têm me procurado e falam assim: poxa, os seus vídeos você fala muito sobre Jesus, né, sobre o amor. E eu falo assim: pô, mas eu não tenho outra coisa que falar. Até porque esse canal é sobre isso, sabe? É sobre uma palavra de Deus para você. E não tem coisa melhor do que a gente falar do impecável, né? Não sei se vocês se lembram, mas o meu segundo vídeo, né, meu primeiro vídeo foi um vídeo de apresentação, né? Meu segundo vídeo foi justamente, o tema foi esse, o impecável. E eu falei de Jesus, sabe? Eu falei do amor de Deus, porque eu quero te falar uma coisa nessa noite, sabe? A gente vai falar de um tema, mas eu quero te falar que Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida, sabe? Até porque Jesus, ele é tudo em nós. Olha, Jesus, ele é aquele que nos cura, ele é aquele que nos liberta, é aquele que nos salva, é aquele que nos garante a vida eterna, sabe? Jesus é aquele que nos dá paz. Jesus é aquele que quebra as maldições, é aquele que nos transforma, é aquele que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. Caramba, Jesus, ele é tudo, cara. Se você assim, pô, Jesus, ele tá assim, cara, de braços abertos para nos receber, sabe? Para nos moldar, para nos modificar, para nos dar uma vida, e não é qualquer vida, uma vida em abundância. Então a gente só tem assim, eu só tenho que falar só o que eu posso falar, cara, sabe? Além daquilo que Deus tem feito na minha vida, sabe? Tem restaurado a minha vida, tem restaurado o meu ministério. Então eu não vou me cansar nunca de falar sobre o impecável, porque ele é maravilhoso, cara. Jesus é maravilhoso, sabe? Mas eu quero te falar uma coisa, assim, falando do impecável, sabe? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Jesus que ele é o nosso Senhor, né? Não sei se vocês sabem, mas Senhor, né? Senhor, Kyrios, no grego, significa dono, amo, sabe? Aquele que é dono. Então, Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis, sabe? E ele governa em um reino, né? Que é o reino de Deus, o reino de Jesus, né? E a gente fala sobre isso aqui. Então, existe, claro, quando a gente fala de reino, de rei, eu falo aqui muito sobre todos os atributos de Jesus, né? Sobre a sua, tudo que cerca Jesus, tudo que Jesus representa, sabe, na minha vida, né? E eu amo falar sobre isso. Mas Jesus, na sua palavra, né, ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bento, o que significa? Eu estou querendo dizer que existe um preço, sabe? Existe uma decisão a ser tomada por mim e por você. Eu não sei se você já tomou essa decisão, mas eu já tomei essa decisão. E todo dia eu tomo uma decisão de fazer a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Presta bem atenção, sabe? Jesus, ele nos ama tanto, tanto, Deus Pai nos ama tanto, sabe? Que ele nos deu livre-arbítrio, sabe? Ele nos deu o poder de escolher entre querer servi-lo ou não, entre querer segui-lo ou não. E é disso que eu quero falar para você. Quando eu falo de Jesus e eu falo de todo o seu amor, cara, é porque eu quero de verdade, às vezes, sei lá, abrir os teus olhos, abrir o teu coração, te fazer enxergar, porque eu sei que o mundo hoje, cara, tá cercado de coisa ruim, sabe? De violência, eu não sei, assim, quanto vocês, sabe? Às vezes eu vejo o jornal, ou eu via o jornal, acompanhava o jornal, e desculpa, gente, mas, cara, você só vê notícia triste, só vê notícia de tragédia, só vê notícia de sangue sendo derramado. Caramba, então o mundo tá um caos, cara. E a gente tem que falar sobre a esperança do mundo, que é Jesus. E falar do seu reino, sabe? Porque existe o reino de Deus. E existe uma porta a ser passada, entendeu? E Jesus, ele fala assim, pô, ele está ali a porta do teu coração, e eis que estou à porta e bato. Mas quem tem que abrir é você. Porque por que eu estou falando tudo isso, Bento? Porque eu vou te falar uma coisa, pessoal, em nome de Jesus, sabe?
O reino de Deus, por exemplo, quando eu falo assim, pô, o reino de Deus, Jesus ele já nos deu tudo. E é verdade, sabe? Tudo isso que eu falei para vocês até agora é a mais pura verdade. Jesus nos dá paz, nos dá vida, nos dá tudo, tudo, tudo. Sabe? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ah, mas como é isso, Bento? Como é? É porque a palavra diz, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, porque seguir Jesus vai te transformar. Seguir Jesus vai fazer você uma nova criatura, um novo caráter, sabe? Não é assim, pô, porque, gente, desculpa, né? Mas como eu falei, eu não tenho papo na língua, mas tem muita gente, infelizmente, sabe, não gosto, não falo nada de, assim, contra homens de Deus, sabe? Mas hoje, infelizmente, tem se pregado também um evangelho de facilidades, sabe? Um evangelho que não há custo, não há decisão, não há preço a se pagar, sabe? Por que você está falando isso, Bento? Porque é a verdade, sabe? Infelizmente hoje, por exemplo, a gente ouve pessoas, sabe, dizendo que, pô, mas isso aí não precisa, sabe? Não, porque já tá tudo tranquilo, tá tudo certo, sabe? Cara, que negócio é esse, cara? Tem gente até pregando que o inferno não existe. Gente, eu preciso falar isso com vocês, sabe? Gosto muito de falar e vou continuar falando sobre o amor de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. O inferno existe. O inferno está separado. E eu vou te falar, muitos têm pregado por aí, que hoje o que a gente vive aqui é um inferno. Cara, o inferno está reservado para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que não confessarem Jesus como Senhor. Essa é a verdade, sabe? E você vê, por exemplo, né, como eu tenho ouvido muitos aí sobre esse evangelho da facilidade, né, o evangelho que você não precisa pagar nenhum preço, você não precisa fazer nada, entendeu? Enquanto a palavra diz que o reino de Deus ele é tomado à força, né? Precisa sim, você precisa decidir, você precisa querer morrer, você precisa querer tomar a tua cruz, sabe? E a gente sabe que os benefícios em Jesus já foram alcançados, mas você precisa tomar essa decisão, porque existe sim um inferno, sabe? Pelo menos você vê, só no livro de Mateus, por exemplo, tem 7 ou 8 vezes escrito que no final haverá choro e ranger de dentes. Se você ler o capítulo 25 de Jesus, o capítulo 25 do livro de Mateus, né, o primeiro dos 4 evangelhos, você vai ver que Jesus ele é muito claro quando ele fala sobre isso, entendeu? E ele fala que isso vai ser por toda a eternidade, tá? Então, assim como existe a vida eterna em Cristo, onde nós vamos estar lá nos rios, nas ruas de ouro, como meu pastor fala, nos rios de Coca-Cola, existe também o inferno, sabe? Aonde vai haver choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, sabe, eu queria nessa noite, nessa palavra, nessa reflexão, eu queria abrir os teus olhos, sabe? Deus, ele nos amou de tal maneira, sabe, que ele nos dá o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte. Sim, entre a eternidade ao lado dele e a eternidade longe dele. Então cabe a mim, cabe a você, a gente tomar essa decisão. Tudo isso que eu falo, que eu vou continuar falando em cada vídeo, é real. Jesus, ele é real e ele está vivo e ele está pronto para te colocar nos braços, pronto para resolver teus problemas, sim, pronto para te dar uma vida de prosperidade, sim, porque o nosso Deus, ele é próspero. Então, sim, ele quer, claro, ele quer sim te fazer uma pessoa próspera, mas você precisa querer, você precisa pagar um preço, certo? E esse preço é você abrir a porta do teu coração, é você deixar Jesus realmente transformar a tua vida, transformar o teu caráter, te fazer uma outra pessoa, sabe? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Tá certo, pessoal? Então essa é a reflexão que eu queria deixar nessa noite para vocês, sabe? Eu tenho ouvido de verdade muita gente aí falando baboseira, sabe? Sobre esse evangelho da facilidade, que você não precisa fazer isso, não, mas você não precisa mais fazer aquilo, não,
E não, tem gente falando que você não precisa batizar, não precisa dar dízimo, sabe? O inferno não existe, o inferno não existe, a gente não tem mais grande tribulação, a gente não vai precisar. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, sabe, com aquilo que tem sido falado. Eu realmente eu não queria assim trazer uma coisa tão pesada assim para vocês, mas eu também não posso me calar, sabe? Existe o bem, existe que é o Senhor, que é o Rei, nosso Rei dos Reis, nosso Senhor dos Senhores, mas existe o mal, existe o inferno, sabe? E ele a cada dia ele tem procurado tragar mais e mais pessoas. E cabe a mim, cabe a você, sabe, a gente espalhar essa palavra. Por isso que eu digo, sabe, você é tão responsável como eu de compartilhar essa palavra, de espalhar. Então eu quero desafiar você, vou falar bem de pertinho, ó. Quero desafiar você a compartilhar essa palavra com outras pessoas. Sabe, junto comigo, ajudar a abrir os olhos de outras pessoas. Para que a gente juntos a gente possa, sabe, cooperar com esse reino, com o reino de Deus. Para que pessoas possam ser libertas, sabe? Para que a gente, como a gente usa esse termo, que a gente enche o céu coopere, né, com o Espírito Santo para encher o céu de vidas, sabe? E esvaziar o inferno. Tá joia? Então queria deixar um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês. Se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal. Tá certo? Um beijo no coração e domingo a gente vai estar junto de novo em nome de Jesus.